Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula de economia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós terminamos a nossa última aula falando de elasticidades, né? Elasticidade, preço da demanda, preço da oferta, renda da demanda. E hoje nós vamos conversar sobre as decisões que estão por detrás da curva de oferta. Afinal de contas, como diz a música de Zé Cabaleiro, nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Nosso conteúdo de hoje é custos de produção, é o capítulo 3 do MENC, que é a nossa referência bibliográfica base das aulas de microeconomia. E relembrando, quando nós começamos a conversar a respeito de microeconomia e a entender o mercado, nós partimos da teoria entendendo que esse mercado de bens e serviços, que é o local onde as pessoas ofertam bens, compram bens e serviços, ele é formado por duas forças, que são as forças de oferta e demanda. Essas forças elas vão se ajustar conforme a mão invisível de mercado, que foi uma teoria de Adam Smith, em seu livro A Riqueza das Nações, que foi publicado lá em 1776, e nós vimos como que esses preços, como que o preço, ele é um fator muito importante para que haja um equilíbrio entre a quantidade ofertada e quantidade demandada, a partir de uma quantidade que vai ser igual para essas duas forças. Vimos também a respeito dos desequilíbrios e como que esse mercado faz para se ajustar. Também aprendemos a respeito de algumas intervenções que o governo faz nessa economia, já que nem sempre esse preço vai ser justo para quem está ofertando e demandando. E também vimos que, às vezes, o governo vai atrapalhar quem ele mesmo está tentando ajudar. Hoje, nós vamos entender quais são as decisões que estão por trás da curva de oferta. Nós aprendemos a lei de oferta, que vai nos dizer que, considerando tudo mais, né, tudo mais permanecendo constante, quanto maior o preço, maior a tendência dessa quantidade ofertada também ser maior. Contudo, além do preço desse produto ou desse serviço, outras decisões, outras, outros elementos estarão presentes para que as empresas possam ofertar os seus produtos. E um dos elementos mais necessários para que a gente possa fazer ter o nosso olhar demorado é em cima dos custos de produção. Nesse sentido, quando nós falamos de custos, é muito importante entender quais são esses custos de produção. Todas as empresas, sejam elas grandes, pequenas, enormes, elas possuem custos para que elas possam produzir esse bem ou esse serviço e disponibilizar então no mercado. No entanto, quando nós falamos de custos, nós vamos ter diversas medidas desses custos. Então, a partir de agora, nós vamos entender quais são os tipos de custos que essas empresas têm nesse mercado de bens e serviços e como que nós, economistas, analisamos esses custos de forma diferente das pessoas que fazem uma análise contábil, né? Diferente dos contadores e contadoras. Para isso, nós vamos partir de um exemplo, que é a fábrica de biscoitos. Esse é um exemplo que o Menck traz em seu livro, que é a fábrica de biscoitos da Helen. Bom, primeiro, nós temos que entender o seguinte, que por mais que existam pessoas generosas, pessoas de bom coração, que se alimentam e se mantêm vivas com a sua energia vital alta, porque faz as outras pessoas felizes, porque faz as outras pessoas alegres, nós vamos partir do pressuposto de que, por mais que as pessoas sejam felizes sendo proprietárias de empresas, porque elas estão deixando as pessoas que consomem seus produtos e serviços felizes e satisfeitas, que nenhuma dessas pessoas vai abrir uma empresa pensando apenas nessa alegria que essas pessoas têm na hora de consumir os seus produtos e serviços. Aqui, nós vamos partir da hipótese, né, do pressuposto de que as pessoas que abrem as empresas, elas têm como objetivo o lucro, certo? Não apenas essa alegria e satisfação que as pessoas têm ao consumir o que ela produz, mas como essas pessoas elas têm custos para produzir esses bens e serviços no mercado, elas vão precisar de dinheiro para pagar esses custos e também de dinheiro para que elas possam continuar produzindo, investindo nos seus negócios. Nesse sentido,
O objetivo principal de qualquer empresa, a partir de agora, o nosso pressuposto é de que esse objetivo é o lucro. Bom, e aí nós vamos ter algumas medidas dos custos que nós temos que entender quais são os seus conceitos. Nós já vimos na aula de elasticidade o que é a receita. A receita de uma empresa nada mais é do que tudo aquilo que ela vende, que é a quantidade que ela vende, vezes o preço desses produtos. Então, se eu vendo 10 xícaras a R$ 5, a minha receita total vai ser R$ 50. O lucro total dessas empresas nada mais é do que a receita total, tudo aquilo que ela recebe, menos o custo total, tudo aquilo que ela tem de custos, que ela paga, certo? Meu lucro é tudo aquilo que eu recebo, menos os custos que eu tenho, né, as despesas que eu tenho que pagar. Quando nós falamos de custo total, esses custos eles são formados por duas categorias muito importantes, que são os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos, eu coloquei o conceito um pouco mais à frente, mas já adiantando, são aqueles custos que independem da quantidade que eu estou produzindo. Exemplo, aluguel, a conta de telefone, a conta de internet, o salário fixo dos funcionários e funcionárias. Então, o custo fixo é aquele que não se altera conforme a quantidade produzida, certo? Se eu não estou produzindo nada e eu tenho um custo, esse custo é um custo fixo. E se eu produzo mais, esse custo permanece fixo, ele é constante. O outro custo que eu tenho é o variável. Esse custo variável, ele vai variar conforme a quantidade produzida. Então, quando eu não produzo nada, eu não tenho custos variáveis. A partir do momento que eu tenho uma produção, eu vou ter esse custo. Bom, então esses custos, que são totais, formados pelos custos fixos e custos variáveis, é o valor de mercado dos insumos que essas empresas vão utilizar na produção. Esses insumos são todos os elementos que podem ser transformados nesse processo de produção. Mas aí agora nós vamos ter um diferencial, que são os custos explícitos e os custos implícitos. Os custos explícitos são os custos que vão exigir um desembolso de dinheiro. São esses os custos que os contadores e contadoras vão levar em consideração na hora de fazer o seu trabalho. Então, quando vocês vão comprar essa xícara na minha empresa e vocês me entregam R$ 5, esse custo é um custo explícito. Vocês estão desembolsando um dinheiro para comprar essa xícara. No entanto, existem custos implícitos, que não são considerados pelos contadores e contadoras, mas que são muito importantes para a nossa análise na economia. Os custos implícitos, eles não vão exigir o desembolso de dinheiro. Contudo, são aqueles custos que estão envolvidos nos nossos processos de decisão, e para que a gente possa entender se vale a pena mesmo continuar com esse negócio que nós abrimos, ou se vale a pena fazer outra coisa. Exemplo, quando eu, Suelen, proprietária dessa empresa, empresa de café, quando eu tenho o custo de comprar, por exemplo, um produto ou uma máquina para ajudar nesse processo de refinamento do café, de empacotamento do café, quando eu compro esse produto, eu poderia estar comprando outra coisa. Então, um exemplo, se eu tenho um custo de R$ 10.000 para comprar uma nova máquina para me ajudar no empacotamento desse café, esse é meu custo explícito. Mas eu poderia ter pego esses R$ 10.000 para comprar uma outra coisa. Eu poderia ter melhorado a estrutura da minha empresa, eu poderia ter dado um aumento para os meus funcionários e funcionárias, uma remuneração variável, né, adicional. Eu poderia ter investido na publicidade, propaganda do meu negócio, mas eu não fiz. Esses são os custos implícitos, certo? É aquilo que não envolve o desembolso de dinheiro, mas que vai me mostrar o que eu poderia ter feito com aquele dinheiro e não fiz. O que eu poderia ter recebido e não recebi. Um exemplo interessante, quando a gente vai falar sobre custo implícito, é entender, por exemplo, aquilo que poderia estar entrando no nosso negócio e não está entrando.
que é o custo de oportunidade. Ele também é um custo implícito. E nós levamos em consideração os custos de oportunidade na hora de analisar os custos totais de uma empresa. E para isso, para ficar mais exemplificado, nós vamos analisar o custo do capital como um custo de oportunidade. Então, eu, Suelen, juntei a minha vida toda um dinheiro para que eu pudesse abrir o meu negócio. E aí, então, eu consegui juntar 300 mil para comprar a minha fábrica de biscoitos, finalmente. Quando eu pego esses 300 mil, que está lá na minha poupança, eu vou deixar de receber o prêmio, que são os juros, por ter guardado esse dinheiro, por estar guardando esse dinheiro. Nós, economistas, vamos levar em consideração, quando nós tratamos os custos, aquilo que poderia estar entrando e não está entrando mais. Então, exemplo, quando eu pego esses 300 mil e tiro da poupança, o valor que eu estou utilizando para abrir essa fábrica é 300 mil, mas eu estou deixando de receber por ano, exemplo, 10 mil reais de juros da poupança. Então, nós economistas vamos considerar todos os anos 10 mil como custo também, além desses 300 mil. Então, nesse primeiro ano eu vou ter 300 mil mais 10 mil, que é o dinheiro que poderia estar entrando e não está entrando, enquanto os contadores vão considerar só os 300 mil. Mas nós vamos considerar, nós economistas, todo ano, esse valor de juros que poderia estar entrando na minha conta e não está entrando mais, para verificar se realmente esse negócio está me garantindo uma boa rentabilidade, ou uma rentabilidade maior do que esse dinheiro quando estava na poupança. Dessa forma, a gente consegue entender se realmente esse negócio está valendo a pena, ou se é melhor eu pegar esse dinheiro e devolver para a poupança ou aplicar no mercado financeiro. Então, nesse sentido, nós vamos analisar sempre o custo de oportunidade. Outro exemplo, eu, Suelen, quero abrir essa fábrica de biscoitos, mas eu também sou professora. E aí, quando eu vou abrir essa fábrica de biscoitos e vou dedicar, então, a minha vida para ser a gestora dessa empresa, eu vou deixar de receber o meu salário como professora. Se eu estiver recebendo, um exemplo, lá na fábrica de biscoitos, R$ 80 por hora, mas enquanto professora eu estivesse recebendo R$ 90 por hora, vamos supor que o meu salário aumente, e aí R$ 90 por hora é meu novo salário, não vale a pena, então, para mim, continuar nessa empresa, porque o meu custo de oportunidade, que é R$ 90, ele vai exceder o valor que eu estou recebendo aqui, né, a minha receita por hora nessa empresa. Então, nós sempre vamos analisar os custos de oportunidade para verificar se vale a pena ainda esse negócio continuar funcionando, ou se vale a pena eu exercer minha profissão anterior, a minha ocupação, que vai me render um salário melhor e um dinheiro melhor do que essa empresa que pode estar me dando mais custos do que receita. Então, quando nós fazemos essa análise para entender a diferença entre a receita, custos e lucros entre os contadores e contadoras e economistas, a diferença ela pode ser exemplificada através dessa imagem que eu coloquei para vocês. Os contadores e contadoras, eles vão analisar a receita total ou o lucro total a partir dos custos explícitos, só aquilo que desenvolve o desembolso de dinheiro. Então, o lucro contábil, ele vai ser maior do que o lucro econômico, já que no lucro econômico, nós vamos reduzir tanto os custos explícitos, como vamos tirar também os custos implícitos, considerando, assim, todos os custos de oportunidade que estão envolvidos na empresa, né, nas escolhas que essa empresa faz, nas tomadas de decisões que essa empresa tem. Nesse sentido, o lucro contábil, ele sempre vai ser maior do que o lucro econômico. Bom, para que a gente possa entender os custos de uma empresa, nós precisamos partir de alguns pressupostos. Nós sabemos que em economia, nós partimos de modelos econômicos, modelos que vão simplificar a realidade para que a gente possa entender o funcionamento do mercado. Assim, para que a gente possa compreender os custos que são envolvidos nos processos de produção, nós vamos partir de dois pressupostos. Primeiro, que essa fábrica que eu abri agora, ela tem um tamanho fixo. Então, vamos supor que aqui, essa sala que eu estou nesse momento, é o tamanho da minha fábrica. Essa sala, portanto, ela tem um tamanho fixo,
certo? E aí nós vamos considerar o curto prazo, porque no longo prazo, as fábricas elas podem expandir o seu negócio, né, expandir o seu tamanho, elas podem construir em outros locais, podem abrir filiais. Então, agora, vamos pensar que nesse curto prazo, nesse primeiro momento em que eu abrir a minha fábrica, eu tenho esse tamanho fixo. E aí, se você me perguntar qual que é a diferença entre curto prazo e longo prazo, a diferença é que no curto prazo é o momento em que eu não consigo expandir esse meu espaço, certo? No longo prazo é o momento em que as empresas vão conseguir expandir a sua capacidade produtiva, ampliando a sua estrutura. Então, não tem um tempo específico, mas a gente pode considerar, talvez, o tempo de um ano. Vamos supor que daqui a um ano eu consiga aumentar aqui a minha estrutura. Mas, enquanto isso, eu não consigo. Nós vamos tratar desse momento agora, desse exemplo, que é esse curto prazo, em que eu não tenho recursos para poder ampliar a minha empresa. A única forma que eu terei, nesse exemplo, de aumentar a minha produção de biscoitos, na minha fábrica de biscoitos, é aumentando a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras, já que eu não posso expandir o tamanho do meu espaço, né? Bem, para isso, para que a gente possa entender como que se dá a produção da empresa através da quantidade de insumos que eu tenho, nós vamos ter a função da produção, que vai nos mostrar essa relação entre a quantidade de insumos que eu tenho para produzir e a quantidade que eu consigo produzir desse bem. Então, aqui apresento para vocês a nossa função da produção. Aqui, no eixo vertical, nós temos a quantidade de biscoitos que a minha empresa produz por hora. E aqui na horizontal, o número de trabalhadores e trabalhadoras contratadas. Como eu falei para vocês, nós vamos aumentar a nossa quantidade produzida a partir do aumento de um insumo. Esse insumo, nesse exemplo, é a força de trabalho. Então, quanto mais trabalhadores eu contrato, mais a minha produção de biscoitos vai aumentando. Mas observem que a nossa curva da função da produção, ela começa a ficar menos inclinada, quanto mais trabalhadores eu contrato. E nós vamos entender o porquê que isso acontece. Por que a produção ela começa a aumentar quando eu contrato mão de obra, mas depois, quando eu vou contratando mais trabalhadores e trabalhadoras, essa minha função vai ficando menos inclinada? Por que a produção vai diminuindo conforme eu vou aumentando a quantidade de insumos? Bom, nós vamos entender que esse processo se dá devido ao produto marginal decrescente. Quando nós falamos de produto marginal, e na nossa primeira aula, ou segunda, eu apresentei para vocês os princípios econômicos, os 10 princípios econômicos principais, nós verificamos que as pessoas pensam na margem, pessoas racionais pensam na margem. E nós falamos sobre as tomadas de decisões pautadas entre custos e benefícios marginais. Nós vimos que esse conceito de marginal, ele é um incremento ao redor da margem. Quando nós falamos de produto marginal, o produto marginal é o aumento dessa produção que vai resultar de uma unidade adicional de insumo. Ou seja, nesse exemplo do biscoitos, quanto que a minha produção de biscoitos vai aumentar quando eu contrato um trabalhador, certo? Então, quanto que a minha produção aumenta à medida que eu adiciono uma força de trabalho, uma mão de obra? Poderia ter sido outro exemplo. Quanto que minha produção aumenta quando eu acrescento 1 quilo de farinha de trigo, quando eu acrescento 1 litro de leite? Então, a consequência na produção dos meus biscoitos quando eu adiciono uma unidade de insumo. E aqui nós vamos ter um exemplo para que a gente possa entender o conceito de produto marginal e de custos variáveis e custos fixos. Nessa tabela, nós temos o número de trabalhadores, que é o nosso insumo, poderia ser outro tipo de insumo. Nós temos a quantidade total de biscoitos produzidos por hora, o produto marginal do trabalho, os custos, né? Fixos, variáveis e o custo total. Observem que quando eu não tenho nenhum trabalhador, afinal, como nós vimos, nós vamos aumentar a quantidade produzida de biscoitos só quando nós tivermos trabalhadores nessa fábrica, quando nós tivermos insumo. Quando nós não temos nenhum trabalhador, nós não temos nenhuma produção. Portanto, não temos nenhum produto marginal do trabalho. No entanto, nós temos um custo ali de R$30.
Ora, se eu tenho um custo, mesmo quando eu não tenho nenhuma produção, significa que esse custo é um custo fixo. Contudo, o custo dos trabalhadores é zero, porque eu não tenho nenhum trabalhador. Quando eu contrato o primeiro trabalhador, esse primeiro trabalhador, ele produz 50 biscoitos por hora, a fábrica continua com um custo de R$30. Esse custo não se altera, porque é o custo fixo. Independente da quantidade produzida, ele vai ser de R$30 a hora. Contudo, eu já tenho um custo de R$10, que é referente ao valor da hora desse trabalhador que eu contratei. Nesse sentido, esse custo dos trabalhadores ele é o custo variável, porque como vocês podem observar na tabela, quanto mais trabalhadores eu contrato, maior é esse custo, já que cada trabalhador, nesse exemplo, tem o valor de R$10 a hora. Eles são o nosso custo variável. E o custo total nada mais é do que a soma de custo fixo e custo variável. Bem, vamos entender agora o produto marginal do trabalho. Observem que quando eu não tenho nenhum trabalhador, eu não tenho nenhuma produção. Quando eu contrato o primeiro trabalhador, esse primeiro trabalhador vai produzir 50 biscoitos. O produto marginal, ele é calculado a partir da variação da quantidade produzida dividido pela variação de trabalhadores aqui no caso, que vai ser a variação dos nossos insumos. Então, essa variação nada mais é do que essa modificação na quantidade produzida, de 0 unidades para 50, dividido na variação da quantidade de trabalhadores, que é 0 e 1. Então, de 0 para 50, variamos 50 unidades, de 0 para 1, 1 unidade, então 50 dividido por 1, 50 unidades. Quando nós contratamos o segundo trabalhador, a produção dessa empresa total é de 90 biscoitos por hora. Mas qual que é o produto marginal do trabalho? É quanto que esse trabalhador que eu contratei aumentou, adicionou na nossa produção de biscoitos. É só nós fazermos o mesmo cálculo, analisando de 50 para 90, qual que é a variação, que é de 40 unidades, e a variação de trabalhador de 1 para 2, que vai ser de 1 trabalhador. 40 dividido por 1, 40 unidades. Ou seja, esse segundo trabalhador, ou trabalhadora que eu contratei, ele aumentou na nossa produção 40 unidades de biscoito. Terceiro trabalhador, nós vamos ter uma quantidade total de 120 biscoitos. Contudo, esse terceiro trabalhador, ele vai adicionar na nossa produção apenas 30 biscoitos. Antes, com 2 trabalhadores, nós tínhamos 90 biscoitos. Com 3, temos 120. Mas esse trabalhador, quando nós analisamos a variação da produção, de 120 para 90, o produto marginal desse trabalho vai ser apenas de 30 unidades. O quarto trabalhador vai ter um produto marginal de 20 unidades, ou seja, esse quarto trabalhador, ele adicionou para nós a nossa produção apenas 20 biscoitos. Nesse sentido, nós vamos chegar a um resultado que é óbvio. Quanto mais trabalhadores nós contratamos aqui, menor vai ser o produto marginal do trabalho. Só que, ao mesmo tempo, quanto mais trabalhadores eu contrato, maior os custos que nós temos. Observem que os custos totais, eles aumentam, né, de 30 para 80 reais, porque cada trabalhador que eu contrato, ele tem um custo, eu preciso pagar 10 reais a hora desse trabalhador. Mas o problema aqui é que cada trabalhador que eu contrato tem uma produção marginal menor, que nós chamamos de produto marginal decrescente, que é uma propriedade que vai nos dizer que o produto marginal de um insumo vai diminuir à medida que a quantidade de insumo aumenta. Ou seja, quanto mais eu tenho de um insumo, pode ser força de trabalho, poderia ser de farinha de trigo, poderia ser de leite, quando eu aumento só esse insumo, a produção desse produto vai diminuir à medida que eu aumento esse produto que eu estou utilizando, esse insumo que eu estou utilizando. Observem aqui, e vamos relembrar, que nós temos um tamanho que é fixo, e nós estamos aumentando apenas o insumo. Então, a função da produção vai nos mostrar como que é necessário nós aumentarmos outros insumos, ou aumentarmos o espaço, os maquinários, para que a gente consiga aumentar a produção. Quando nós aumentamos apenas um insumo, nesse processo produtivo, vai chegar um momento em que a nossa produção ela vai diminuir, nós vamos ter mais custos e, portanto, a nossa receita, a nossa lucratividade, ela vai diminuir. Nesse sentido, esse exemplo vai nos mostrar que, devido ao produto marginal decrescente,
e aí nesse exemplo que é a força de trabalho, nós podemos ter um maior custo para as empresas, porque é necessário entender por que esse produto marginal está sendo decrescente, por que ele está caindo. Nesse exemplo em que nós temos a força de trabalho, nós podemos considerar que quanto mais pessoas nós temos trabalhando, mais difícil vai ser a gestão, como o espaço é reduzido, isso vai dificultar aí a locomoção das pessoas nesse lugar, vai ser mais difícil para as pessoas chegarem até os produtos que elas necessitam para produzir, e isso vai, então, trazer como consequência a diminuição da produção. Bom, e aí, enquanto a função da produção nos mostra que a produção ela aumenta conforme nós vamos ter o aumento dos insumos, mas que a partir de um momento ela começa a ficar menos inclinada devido ao produto marginal decrescente, os nossos custos eles só vão aumentando, como nós vimos na tabela, porque nós estamos comprando mais insumos, contratando mais trabalhadores, e isso faz com que os nossos custos aumentem. Mas como a nossa produção está diminuindo, nós teremos, então, a função da produção menos inclinada, que vai ser praticamente o espelho dessa curva de custo total. Bom, e quando nós falamos de custos, nós vamos ter diversas medidas de custos. Nós já vimos os fixos, os variáveis, os custos totais, mas todos esses custos, eles podem ter uma medida média. O custo fixo pode ser o custo fixo médio, é só nós dividirmos o custo fixo pela quantidade. Custo variável também pode ser um custo variável médio, se nós dividirmos o custo variável pela quantidade. O custo total também tem um custo total médio, que é a quantidade de custos que eu tenho dividido pela quantidade dos produtos que nós estamos produzindo. E temos o custo marginal. O custo marginal também é um conceito, né, que vem da questão dos incrementos marginais. Ele vai nos mostrar quanto que eu tenho de custo a mais quando eu produzo uma unidade adicional. Então, enquanto o custo total médio pega todos os custos e divide pela quantidade, o custo marginal vai nos mostrar quanto de custo a gente tem quando a gente produz uma unidade a mais. E aqui nós temos as curvas de custos. Então, a curva de custo marginal, ela é uma curva que ela é positivamente inclinada. Nós vamos verificar na próxima aula que essa curva de custo marginal, ela é a curva de oferta das empresas de mercado perfeitamente competitivas. A curva de custo variável médio, ela também vai ser positivamente inclinada. Nós vimos que os custos variáveis aumentam quanto nós aumentamos a nossa quantidade de insumos, né? O custo fixo médio, ele já vai ser uma curva decrescente. Por quê? O custo fixo, como ele é um valor fixo, quanto mais nós produzimos, menor vai ser o valor dele. Exemplo, quando nós falamos ali que o nosso custo era de R$30, então ele começa ali com o valor de R$30, mas quando nós vamos aumentando a quantidade de insumos, de produção, esse custo fixo, ele é dividido pela quantidade. Então, se eu produzo uma unidade, vai ser 30 dividido por 1. Se eu produzo 10 unidades, vai ser 30 dividido por 10. Então, o custo fixo médio, ele vai decrescendo conforme nós aumentamos a quantidade produzida. E o custo total médio, que é o custo total dividido pela quantidade, ele sempre vai ser nessa forma de U. Por quê? Ele vai ser a soma do custo fixo e do custo variável. Enquanto o fixo decresce, o custo variável, ele aumenta. Por isso, a nossa curva de custo total médio vai ter esse formato de U. Bom, esses custos, eles podem ser diferentes no curto e no longo prazo, devido ao horizonte de tempo. Então, no curto prazo, a gente não tem capacidade de expandir devido à receita, que ainda é pequena, devido à questão à lucratividade da empresa. Mas no longo prazo, como nós vimos, nós podemos ampliar as nossas capacidades produtivas. E aqui nesse gráfico, nós temos 4 curvas. Nós temos as curvas de custo total médio, todas elas são de custo total médio, para fábricas pequenas, médias e grandes, e uma curva no longo prazo. Observem que esses custos totais das empresas, o custo total médio, ele vai aumentar a partir de determinada quantidade, dependendo do tamanho dessa empresa. Então, se eu tenho uma fábrica pequena, eu vou conseguir produzir uma quantidade menor de veículos, já que esse exemplo aqui é de carros por dia.
Quando eu tenho uma fábrica média, eu consigo produzir uma quantidade maior, eu tenho mais espaço para produção, eu tenho mais possibilidades de combinar esses meus fatores de produção para aumentar a produtividade. E na fábrica maior, então eu consigo produzir ainda mais veículos. Quando nós falamos de longo prazo, contudo, nós vamos ter uma análise que é muito importante para entender os custos das empresas. Quando nós falamos de longo prazo, que é nesse processo, nesse espaço de tempo, que a empresa consegue se reestruturar no sentido de expandir o seu espaço, aumentar os maquinários, né, de fazer as modificações necessárias para que ela possa produzir. Quando nós fazemos essa análise de longo prazo, nós podemos verificar que essas empresas podem ter economia de escala, retorno constante de escala e deseconomia de escala. Essa análise, ela pode ser feita apenas no longo prazo e com o cálculo de custo total médio. Quando nós falamos de economia de escala, nós estamos dizendo que o custo total de longo prazo dessas empresas cai conforme aumenta a quantidade produzida. Então, essas empresas que têm economia de escala, quanto mais elas produzem, menor vai ser o custo total médio dela. Agora, ao contrário, nós teremos empresas com deseconomia de escala, que é o contrário. Quanto mais elas produzem, maior vai ser o custo total médio delas. E algumas empresas terão retorno constante de escala, que é aquele processo em que o custo total médio ele vai se manter constante. A quantidade produzida pode variar, mas o custo total médio ele vai ser o mesmo. Bom, e aí aqui eu trouxe alguns exercícios para que vocês possam fazer. Nós vamos corrigir esses exercícios em sala, mas eu vou explicá-los aqui. Nessa primeira atividade, nós temos os custos de uma pizzaria, a quantidade produzida, o custo total e o custo variável. Vocês vão analisar qual que é o custo fixo dessa pizzaria, vocês vão calcular o custo marginal a partir do custo total e o custo marginal a partir do custo variável. Lembrando que custo marginal é a variação do custo total dividido pela variação da quantidade produzida. Vocês vão fazer esse cálculo a partir do custo total e a partir do custo variável. E vão verificar se existem semelhanças nesses valores. Se sim, por que essas semelhanças existem? Aqui, e aqui já tem, já tem a resolução, tá? Mas eu vou disponibilizar os slides para vocês tentarem verificar se está correto e vou tirar as dúvidas de vocês na aula. Bom, agora pense o seguinte, a sua tia, ela está pensando em abrir uma loja de ferragens. E ela estima que vai custar para ela 500 mil por ano alugar um espaço e comprar o estoque. Além disso, ela vai ter que abrir mão do seu emprego. Ela tem um emprego de cuidadora e ela ganha 50 mil por ano. Aqui na letra A, vocês vão apenas definir o que é custo de oportunidade. E aqui na letra B, vocês vão responder qual que é o custo de oportunidade que a sua tia tem de operar uma loja de ferragens por ano. Do que ela está abrindo mão? E se ela acha que ela pode vender 510 mil de mercadorias, você acha que vale a pena ela abrir esse negócio? Bom, e aqui, né, nesse exercício, vocês vão calcular o produto marginal, custo total médio, custo marginal da empresa Nimbus. A Nimbus, ela fabrica vassouras, não sei se vocês conhecem Harry Potter, acho que sim, e vende essas vassouras de porta em porta. E aqui vocês vão ter uma relação entre o número de trabalhadores e a produção da Nimbus, da vassoura, em determinado dia. Vocês vão preencher a coluna do produto marginal, que é a variação da quantidade produzida, dividido pela variação dos insumos. Vocês vão verificar se existe algum padrão. Se existe algum padrão, como que você pode explicá-lo? Um trabalhador, ele tem um custo de R$100 por dia. Lembrando que essa produção como diz no exercício, de um dia, de determinado dia. Então, cada trabalhador custa R$100 por dia. E essa empresa tem um custo fixo de 200. A partir dessas informações, vocês conseguem preencher as tabelas. E o custo marginal, nós temos aqui a fórmula também, variação do custo total dividido pela variação da quantidade produzida. E então, vocês vão preencher as tabelas e depois vão verificar no slide se ficou correto. Bom, e aqui é o último exercício, que é falando sobre um pescador profissional. Esse pescador profissional,
ele tem uma relação entre as horas que ele passa pescando e a quantidade de peixes que ele consegue pegar. Essa quantidade é em quilos. Vocês vão calcular o produto marginal. E aqui no exercício diz que esse pescador tem um custo fixo de R$10, que é a sua vara de pescar. E o custo de oportunidade do seu tempo é de R$5 por hora. Aí vocês vão preencher a coluna de custo total, considerando o custo de oportunidade e o custo fixo que ele tem. Bom, e aqui o último, esse sim é o último exercício, nós temos 3 empresas A, B e C, e nós temos aqui a quantidade que varia de 1 a 7. Para cada empresa, você tem o custo total de longo prazo. Então, a empresa A, no longo prazo, ela tem um custo de R$60 quando ela produz uma unidade, R$90 quando produz 4. A empresa B, R$11 quando produz uma unidade. A empresa C, 21 quando produz uma unidade. Então, cada valor desse corresponde ao custo total que essa empresa tem, A, B ou C, quando produz a quantidade 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. E aí vocês vão analisar se cada uma dessas empresas tem uma economia de escala ou uma deseconomia de escala. Para isso, vocês terão que calcular o custo total médio de cada empresa quando elas produzem essas quantidades específicas. Bem, então por hoje é só em relação aos custos. Vocês vão fazer os exercícios, nós vamos conversar sobre esses exercícios na próxima aula, e vou tirar as dúvidas referente aos questionamentos e angústias que surgirem aos conceitos de custos de produção. Lembrando que essas análises de custos que nós estamos fazendo, principalmente de custo marginal, ela vai ser muito importante para que a gente possa entender o comportamento dessas empresas no mercado, seja no mercado perfeitamente competitivo, que é o nosso próximo conteúdo, no monopólio ou no oligopólio. Então, muito obrigada, até a próxima aula, fiquem bem e nós vamos voltar conversando sobre mercados perfeitamente competitivos. Até logo!